Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos o nome, nós te louvamos pela tua palavra, nós te louvamos porque o Senhor fala conosco, nós te louvamos porque o Senhor é o nosso Deus, nós te louvamos porque o Senhor tem falado aos nossos corações, o Senhor tem edificado as nossas vidas como igreja. Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor está conosco todos os dias, sejam dias bons, sejam dias ruins. Nós te louvamos porque o Senhor nos acompanha, mesmo para o vale da sombra da morte. A tua vara e o teu cajado tem nos consolado. Consola-nos essa noite, Senhor. Fala conosco, como o Senhor tem falado sempre. Nós oramos por este momento dos nossos irmãos, todos que estão ouvindo essa ministração também pelo Facebook, por todos aqueles que ouvirão essa mensagem por alguma razão, que de algum modo chegará nas suas mãos. Nós oramos para que todos nós possamos ser tocados pela tua palavra e transformados por ela. Nós oramos em nome de Jesus. 1 João capítulo 1, versículo 5, está escrito: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-o mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Eu acredito que talvez nós estamos diante de um dos textos mais profundos da palavra de Deus, de fato. Eu falei isso no domingo anterior, que alguns estudiosos dizem que a carta de 1 João é o texto mais profundo das Escrituras Sagradas. Pelo menos 13 dos grandes estudiosos da palavra de Deus dizem isso, afirmam isso na carta de 1 João. E estudando essa carta, principalmente o que nós vamos tratar hoje, eu acredito que eu tenho que falar, eu acho que eles têm razão. Esses dias eu estava conversando com alguns irmãos, eu falei assim, eu ainda tenho a carta de Paulo aos Romanos como a grande carta da Bíblia, a grande carta do Novo Testamento. Eu acredito que a carta de Paulo aos Romanos é uma carta, assim, excepcional, talvez a minha favorita, mas de profundidade, a carta de João, ela consegue alcançar alguma profundidade tão incrível, tão sublime, que às vezes é difícil para a nossa mente alcançar a profundidade daquilo que ele está dizendo. E ele começa então essa carta, como nós vimos no domingo anterior, ele vem apresentando a necessidade do homem de ter vida. E aí ele fala o seguinte, que ele mesmo havia encontrado a vida. Ele havia encontrado a vida na pessoa de Jesus. Ele começa ali o texto dizendo que lá no princípio Jesus existia, e depois ele disse que ele ouviu, que ele tocou, que ele observou Jesus, que os olhos deles viram ele o tempo todo. E a partir daí ele disse, olha, porque eu vi, porque eu ouvi, porque eu toquei nele, porque eu sei que ele existe, e porque eu recebi dele vida, eu estou testificando dele, eu estou anunciando ele para vocês, para que vocês possam ter a mesma vida que eu encontrei nele, para que vocês possam experimentar desta mesma vida, da vida que estava em Deus e foi revelada a nós por meio de Jesus. Como homem, nós sempre queremos vida, e uma vez que nós encontramos a vida, nós ficamos alegres. E a vida de Jesus é a vida abundante, é a vida de Deus, é a vida que existia antes de qualquer coisa existir.
Como nós falamos no domingo anterior, é a vida que existia antes do nascer, é a vida que existe depois da morte. É a vida. Ele fala: estou escrevendo essas coisas para que vocês tenham essa vida. Eu quero que vocês tenham esta vida. E por isso que nós anunciamos. Porque se vocês encontrarem essa vida de João, a nossa alegria vai ser completa. A nossa alegria ela só se completa quando outras pessoas recebem dessa vida. Para que uma igreja seja feliz, para que uma igreja seja alegre, essa igreja precisa ter a vida de Deus fluindo no meio dela. E um dos modos que essa vida de Deus flui são as novas pessoas que nós veremos para Jesus. Uma igreja que não tem nova vida para Jesus é uma igreja morta. Não é a igreja que ganha nova vida para a sua programação. Se nós quisermos ter programação aqui todas as semanas, nós vamos ter esse prédio lotado toda semana. Mas não é esse o nosso objetivo. Nós queremos que as pessoas conheçam Jesus. A nossa alegria não está de ver os cultos lotados. Nossa alegria é de ver os cultos lotados de pessoas que estão se entregando a Jesus. Amém. Essa é a nossa alegria. Então o que João continua? E ele continua dizendo: esta é a mensagem que dele ouvimos. Nós ouvimos uma mensagem de Jesus. Jesus trouxe uma mensagem para nós. Jesus, quando ele veio trazer uma mensagem. E a mensagem que Jesus veio trazer, a mensagem que Jesus veio anunciar, é transcrita aqui no primeiro texto de João, na primeira carta de João. E João diz: a mensagem que nós ouvimos é esta. E esta mesma mensagem que ouvimos, nós anunciamos. A mesma mensagem que nós ouvimos, nós estamos anunciando a vocês. E a mensagem é esta: Deus é luz, e nele treva nenhuma existe de modo nenhum. A mensagem que ouvimos é esta: Deus é luz. Sabe, queridos, talvez essa seja uma das mais terríveis mensagens que a Bíblia coloca nos seus textos. Uma das mensagens mais difíceis de ser ouvida é a mensagem que Deus é luz. Talvez nós estamos diante de uma frase que, se nós observarmos ela atentamente, ela pode nos causar tremendo pavor. Os irmãos sabem que eu gosto muito de conversar, principalmente com pessoas que não acreditam em Deus, com ateus. Semana passada eu contei o testemunho de um grande ateu que está se convertendo ao Senhor Jesus. E eu acredito que uma das perguntas mais errôneas que nós fazemos é a pergunta: você acredita em Deus? Eu não acho que essa pergunta seja uma pergunta tão própria, nem tão sábia. A pergunta correta que nós deveríamos fazer é: que tipo de Deus você acredita? Qual é o tipo de Deus que você crê? Porque há tipos de deuses por aí que eu não creio. Eu não creio em alguns deuses que são anunciados por aí. Conversando com esse ateu, quando ele me disse que ele não cria, eu falei para ele: eu não acho que isso seja verdade. A grande questão é: que tipo de Deus o senhor não acredita? E ele foi me falar do tipo de Deus que ele não acredita. E na listagem que ele fez, todos eles, eu concordei com ele. Eu disse: eu também não acredito nesse Deus. Eu também não acredito num Deus que seja assim. E ele falava assim: mas eu não creio num Deus assim, assim, assim. Eu disse: eu também não. Nesse Deus eu não consigo acreditar. Eu não creio num Deus que faz barganha com o povo. Eu não creio num Deus que seja injusto com os homens. Não creio. Eu não creio num Deus que seja maldoso. Não creio. Eu não creio num Deus que seja perverso. Não creio. Eu não creio num Deus que olha para a terra e fala: vou agora mandar um tsunami para dizimar a cidade fulana de tal. Não creio nesse Deus. Não é esse o Deus que eu creio. Talvez se nós perguntássemos para a igreja ou para os irmãos que conhecem Jesus e perguntássemos: qual é o tipo de Deus que você crê? Como é o Deus que você crê? Eu acho que a maioria dos irmãos iriam responder: eu creio num Deus que é amor. Eu acho que essa seria a resposta quase unânime dos irmãos. Talvez essa seja a sua resposta.
Eu creio no Deus que seja amor. E é fato. Nós vamos estudar no capítulo 4 de 1 João que Deus é amor. A Bíblia diz 2 vezes no capítulo 4: Deus é amor. E nós cremos nessa verdade. Mas eu não acredito que esta frase é a melhor frase para eu utilizar para apresentar Deus para alguém. Talvez essa seria uma das frases que eu não deveria utilizar para apresentar Deus para alguém. Por quê, pastor? Justamente por causa da palavra amor. A palavra amor, ela é muito mal compreendida. Se eu virar para uma pessoa desses hippies, ficam andando na rua, alguns têm um símbolo marcado no seu corpo, tatuado, porque eles vêm dentro de uma cultura de Woodstock. E a cultura é: não faça guerra, faça amor. Eu não sei o que ele pode entender quando eu falo para ele que Deus é amor. A outra razão é porque hoje a palavra amor, ela é utilizada para substituir a palavra sexo. Vou fazer amor. A pessoa está dizendo: eu vou fazer sexo. Nunca entendi essa frase. E aí eu disser para ela que Deus é amor. Ela pode ter uma compreensão terrível e nojenta de que Deus é sexo. Existe essa compreensão. Há igrejas que anunciam isso, que pervertem uma verdade. Mas eu acho que a minha maior preocupação, e a preocupação que nós temos que ter, é que a compreensão da palavra amor, ela passou por uma compreensão completamente errônea. Amor virou sentimento. Nós sentimos amor. E amor não é sentimento. O amor posto pela palavra de Deus não é, nunca foi, nunca será sentimento. Existe um vídeo que nós passamos nos encontros. Eu amo esse vídeo. Eu pensei seriamente em mostrar esse vídeo aqui esta noite, mas eu não queria me emocionar e mexer com a emoção de ninguém. Mas eu vou redescrever o vídeo, que todos que passaram por enquanto vão lembrar desse vídeo. É o vídeo de um homem que cuidava de uma linha de trem de ferro. E ele mexia com aquela linha de trem de ferro, ele levantava e baixava a ponte. Sempre ele tinha que levantar e baixar aquela ponte. Quando o trem se aproximava, se a ponte estivesse levantada, ele precisava baixar a ponte, porque senão o trem iria se descarrilhar e mataria todos os passageiros. Num dia, a ponte estava levantada e o filho dele caiu num vão. E ele tinha 2 coisas a fazer. Ou ele salvava o filho e deixava o trem descarrilhar, ou ele baixava a ponte, matava o filho e salvava as pessoas. Esse vídeo questiona a palavra amor como sentimento. Esse vídeo define bem o significado da palavra amor. A palavra amor é fazer o que precisa ser feito na hora que precisa ser feito. Amor não é ligado a sentimento, mas é ligado à razão. Naquela hora, ele precisava baixar aquela ponte. Naquela hora, aquela ponte precisava descer. Ele precisava salvar um trem inteiro. Era a coisa certa de ser feita na hora certa. A decisão dele era: ou eu desço a alavanca, ou eu deixo a alavanca em pé. Ou eu abaixo a alavanca, ou eu deixo a alavanca em pé. Se ele tivesse sido movido pelo sentimento, ele nunca desceria aquela alavanca. Mas ele foi movido por uma razão. E ali ele amou, mesmo matando o seu filho. Isso é muito difícil para nós entendermos.
Porque Satanás, ele conseguiu mudar o entendimento deste mundo. Ele conseguiu mexer no significado das palavras. Ele conseguiu ir nas palavras mais essenciais de qualquer língua e alterar o significado delas. Nós entendemos amor do jeito diferente de ser amor. E quando nós anunciamos Deus é amor, fora do contexto correto, fora do contexto que ele precisa ser anunciado, nós geramos algum tipo de compreensão maligna. Compreensão maligna. Pastor, você está dizendo que pela Bíblia eu posso gerar uma compreensão demoníaca? Sim. É isso que eu estou dizendo. Se eu tirar a Bíblia do seu contexto, se eu tirar qualquer verso do seu contexto e apresentar ele livremente, eu posso trazer compreensão demoníaca. E quando eu anuncio de repente a minha ideia de Deus, falando que Deus é amor, em primeiro momento, eu dou oportunidade do maligno trazer o seguinte pensamento: se Deus é amor, o inferno não pode existir. É impossível que haja um inferno, porque a grande pergunta que se faz é: como um Deus de amor pode enviar alguém para o inferno? Como um Deus que é amor pode falar para alguém que essa pessoa está indo para o inferno? Se Deus é amor, Ele não pode mandar ninguém para o inferno. Este é o pensamento maligno. E por este pensamento maligno, o inferno fica relativizado. Isso significa que dou a oportunidade de pensar que ele não existe. Se Deus é amor, no frigir dos ovos, Ele vai dar um jeito, vai me salvar. Se Deus é amor, não existe nada que eu faça que vai impedir de eu ser condenado. Porque Ele é amor. Eu nunca vou deixar o meu filho ser condenado. Eu nunca vou deixar o meu filho ser pisado por ninguém. Se eu, que sou mau, sei amar o meu filho, quanto mais Deus, Ele vai me amar. Isso é texto fora do contexto. Isso é texto fora do contexto. O fato é que Deus é amor. Mas antes de falar que Deus é amor, João disse: Deus é luz. E se eu entendo que Deus é luz, e portanto Ele é amor, eu entendo o porquê o inferno existe, e o que Ele, como é que Ele faz para ir para lá. O que eu devo fazer para não alcançar a salvação? Mas antes de entender que Ele é amor, eu preciso de entender que Ele é luz. A mensagem que ouvimos dele é esta: Deus é luz. A mensagem que testificamos é esta: Deus é luz. Observe que João não começa a pregar o Evangelho dizendo Deus é amor. Ele começa dizendo Deus é luz. Deus é luz. Nesse sentido, eu acho muito pertinente a organização do nosso encontro com Deus. Nós somente falamos que Deus é amor depois de anunciar que Deus é luz. Deus é luz. E ele continua dizendo: Ele é luz e nele não há treva nenhuma. No seu boletim tem uma tradução mais literal, está escrito: Deus é luz e treva nele não é de forma nenhuma. Não existe em Deus nenhuma forma de treva. Não existe em Deus nenhuma forma de treva. Para nós entendermos de fato o que João coloca como luz e como treva, nós precisamos compreender também o que significa a palavra luz. O que ele está dizendo então pela palavra luz? A palavra luz, segundo o texto bíblico, ela significa clareza. Luz física
você olhar para uma quantidade exagerada de luz, você fica cego. Se você olhar para o sol ao meio-dia, vai queimar os seus olhos. Um dos modos que se cegavam pessoas há tempos atrás era colocando feixes de luz nos olhos dela, fogo no olho da pessoa. Ele queima. Deus é luz. Espiritualmente, o sentido da palavra luz é brancura. Branco. Nós cantamos alvo mais que a neve. Ser branco. Olha aqui para mim. E ser branco, de modo que não há nenhum respingo de sujeira nele. Não há nenhum pingo de barro, nenhum pingo de sujeira, nada que suja este branco, branquear. E se Deus é a luz, e nele não há treva nenhuma, nós temos um problema seríssimo. Como que você e eu, que somos sujos, podemos ter comunhão com este Deus que é luz, que é limpo? Como que você e eu, que somos impuros, podemos ter comunhão com Deus que é puro? Cadê as irmãs aqui dessa noite? As irmãs lavam roupas. Imagine você, irmã, você acabou de lavar 3 malas de roupas. As suas roupas estão branquinhas, limpinhas. Daí chegam os seus filhos em casa, do futebol, ou de qualquer canto, tudo sujo de barro. E eles tiram a roupa. Vocês deixam eles colocar as roupas sujas no mesmo cesto que estão as roupas limpas? Sim ou não, queridos? Não. Há alguma chance de você deixar isso acontecer? Não. Nenhuma. Porque nós não deixamos o sujo se misturar com o limpo. Deus é limpo e sujeira nenhuma mistura com ele. É isso que João começa a dizer. Esta é a mensagem. Esta é a mensagem. Deus é limpo, sujeira nenhuma mistura com ele. Deus é luz, treva nenhuma mistura com ele. Aí nós temos um problema. E João vai resolver esse problema. Ele vai apresentar então 2 conclusões. 2 conclusões diante do problema Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. A primeira conclusão que ele chega está no versículo 6, que diz o seguinte: se dissermos que temos comunhão com ele. No ano passado nós vimos a palavra comunhão como participação conjunta. Ele diz: se dissermos que temos participação conjunta com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A situação que João coloca é a seguinte situação. Se nós, interessante que ele não coloca vocês, até o versículo 4 ele vai falar de vocês. A partir do versículo 5 ele fala nós. Ele muda a voz. Porque até o versículo 4 ele viu Deus, ele viu Jesus, ele estava com Jesus, e ele sabia que as pessoas com quem ele falava não tiveram oportunidade de estar com Jesus presente. Mas a partir do versículo 5, ele, como qualquer homem, está dentro do povo. Ele disse nós. Ele disse o seguinte: olha, se nós dissermos que temos comunhão com ele, se nós dissermos que nós nos aproximamos de Deus, se nós dissermos que nós estamos com Deus, se nós dissermos que nós participamos da vida de Deus, se nós dissermos que Deus está em nós e nós estamos em Deus, se nós dissermos que nós amamos o Senhor, que nós estamos com Ele, que nós temos comunhão com Ele, que temos participação da vida dEle, Ele tem uma vida e eu participo da vida dEle, eu tenho a mesma vida de Deus dentro de mim. Não se esqueça que nós estamos lendo esse texto porque João diz que é para que nós saibamos que temos a vida eterna. Em outras palavras, é se você afirma que você tem a vida eterna, se eu afirmo que eu tenho a vida eterna, se nós afirmamos que nós temos a vida eterna, a vida que está em Deus,
vida que vive em Deus, se eu digo isso, eu preciso prestar atenção numa coisa. Ele diz, aquele que diz que tem participação com Deus nessa vida e anda nas trevas. A situação é a seguinte: quando nós nos aproximamos de Deus, nós somos completamente sujos. Mas de repente, o Senhor, que é luz, Ele apresenta em nós a nossa imundícia. Nós percebemos a nossa sujeira quando nós enxergamos Deus. E naquele momento, você e eu temos uma oportunidade. A oportunidade de sermos limpos das sujeiras que foi revelada. Uma sujeira foi revelada. Eu estou perto da luz. E essa sujeira foi revelada em mim. Eu passei agora a ter o direito de ficar livre da sujeira. E eu olho para a luz. E eu vejo a sujeira. E eu falo, agora a sujeira pode ser lançada fora. E eu vou andar nesta luz, livre da sujeira. João diz, se você se aproximou da luz, mas permanece andando na sujeira, você é mentiroso. Não tem como você estar na luz e permanecer andando na sujeira. Porque se você aproxima da luz, a sujeira é revelada e ela tem que ser limpa. Não dá para fazer as duas coisas. Não mistura a roupa que eu acabei de lavar com a roupa que chegou suja. Não tem jeito. Roupa limpa de cá, roupa suja de lá. E aí ele fala, se você diz que participa da vida de Deus, se nós estamos dizendo, nós fazemos parte da vida de Deus, mas permanecemos andando nas trevas, permanecemos andando na ignorância. Uma das traduções da palavra treva é ignorância. Se nós permanecemos nesta ignorância, que ignorância? Ignorância da palavra de Deus. Jesus disse, eu sou a luz. No Evangelho de João diz que a palavra é luz. O livro de Salmos diz, a tua palavra é luz, luz para os teus passos. Luz que ilumina o meu caminho é a tua palavra. O salmista diz no Salmo 119, Senhor, tu derrama luz nas minhas trevas. É a palavra. Isso significa que se eu digo, eu tenho comunhão com Deus, eu estou com Deus, eu estou com o Senhor, e de repente, eu olho na Bíblia, e eu vejo na Bíblia, que há uma prática minha, que tem uma coisa que eu faço todos os dias, e eu olho na Bíblia, que aquilo ali não é coisa que eu devo fazer. Eu falo, vou continuar fazendo. Quem vai saber? Os irmãos vão saber. Vou continuar fazendo. A Bíblia fala, eu sou mentiroso. Em outras palavras, a Bíblia diz, todas as vezes que você e eu, nós nos encontrarmos com a palavra de Deus, e a palavra de Deus revelar alguma sujeira em nós, é hora de eu me converter à palavra de Deus e abandonar a sujeira. João está dizendo, nós andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Nós não praticamos o que a Bíblia diz. Tantas coisas, queridos. Fico impressionado em ver algumas coisas. Uma das coisas que mais me impressiona, eu falo isso com quem está perto de mim, né? A Cris, meus amados, Gustavo, a irmã Célia. Falo direto. Eu não entendo. As pessoas batem palma, levanta a mão, prega a palavra, prega sobre perdão, fala que tem que perdoar, mas prega nada no coração. Com Israel não conversa nunca mais. Ele fez comigo imperdoável. Mas eu estou com Deus. Eu tenho comunhão com Ele. Eu leio a Bíblia todos os dias. Eu não volto para a reunião de célula.
Você já viu como que eu choro quando eu canto? Eu oro em línguas. E eu leio na palavra de Deus, se você for entregar sua oferta, tem alguém que tem alguma coisa contra você, traga sua oferta, conserta com ele, depois você volta. Eu leio isso e falo assim, mas Israel eu não vou perdoar. Qualquer um, menos ele. Se eu digo que eu tenho comunhão com Deus, mas quando eu leio a Bíblia, eu encontro um versículo, bate de frente com a minha ferida, e eu prefiro ficar com a minha ferida do que mudar a minha vida. Eu sou mentiroso e a verdade não está em mim. É isso que João diz. Deus é luz, e nele não há treva nenhuma, de jeito nenhum. Segunda conclusão que João chega, ele fala o seguinte: se porém andarmos na luz, como ele está na luz. Olha o que João coloca. Se nós andarmos na luz, do mesmo jeito que ele está na luz. João não está dizendo para nenhum de nós sermos perfeitos, mas ele está chamando a igreja para estar atenta à luz que vem de Deus. Ele não disse, se nós andarmos na luz, do mesmo jeito que Paulo está na luz. Ele não disse, se nós andarmos na luz, do mesmo jeito que eu, João, estou na luz. Ele não disse, se nós andarmos na luz, do jeito que qualquer homem esteja na luz. O padrão de luz é Deus. O padrão da vida cristã é a palavra de Deus. Eu posso ser o pastor mais estudioso da Bíblia, o pastor mais bonito que existe, o pastor mais cheio de graça que existe. Eu não sou isso tudo. Mas eu posso ser esse. Eu posso ser o pastor que está influenciando o mundo inteiro com a palavra que eu prego. Mas eu não sou padrão para ninguém. E tudo que eu disser, tudo que eu pregar, precisa ser testado, precisa ser testificado, precisa ser questionado e verificado pela palavra de Deus. Não acreditem em tudo que eu digo. Olha na Bíblia, pergunta o Espírito Santo, checa com o Espírito, deixa o Espírito falar contigo. Eu não sou padrão, pastor nenhum é padrão. Padrão é palavra de Deus, é Deus. Amém. Eu preciso andar na luz do jeito que Ele está na luz. Amém. A Bíblia diz que no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Deus e a palavra são a mesma coisa. Jesus e a palavra são a mesma coisa. Ele é a palavra. Aquilo que eu tenho que me mensurar é aquilo que a Bíblia diz. O que ela diz. O que ela fala. E aí João fala, se nós andarmos na luz, do mesmo jeito que ele está na luz. Em outras palavras, ele diz, se você, se eu, lermos a Bíblia, e de repente a palavra assim, nossa, minha vida está tudo errado, eu preciso consertar isso agora. E eu conserto a minha vida e começo a colocar a minha vida em sintonia com a palavra. Duas coisas maravilhosas acontecem. Duas coisas fantásticas acontecem. Eu li na Bíblia que eu preciso perdoar, mas eu não quero perdoar o Israel. Mas a Bíblia diz que eu preciso perdoar. Eu vou lá no Israel e falo, Israel, vim te perdoar. A Bíblia fala que tem que ofertar
Eu não gosto de ofertar. Mas ela fala que eu preciso. Mais o orçamento meu estica. Mas eu preciso me encaixar na Bíblia. A Bíblia fala que eu tenho que ser o sacerdote da minha casa. Eu tenho que ser homem de uma só mulher. Essas moças na academia me encantam. E aí, quando eu olho para a Bíblia, eu preciso me encaixar naquilo que a Bíblia diz. A Bíblia fala que eu tenho que perdoar meu irmão. A Bíblia fala que eu tenho que orar pelos que me perseguem. Não eram os meus inimigos. A Bíblia fala que eu preciso orar. A Bíblia fala que eu preciso jejuar. A Bíblia fala uma série de coisas. Respeitar os meus filhos, a minha esposa, os meus irmãos. Mas eu não quero fazer nada disso. Mas eu quero a vida que está em Deus. Eu resolvo andar na luz. Duas coisas acontecem de João. A primeira coisa que acontece com João é o seguinte: nós passamos a ter participação conjunta, comunhão um com o outro. Você sabe por que nós podemos ter comunhão uns com os outros? Você sabe por que eu posso sentar na mesa com o Tiago, olhar no olho dele, olhar no meu olho? Por causa da luz de Deus que está em nós. Porque se de repente o Tiago sair da luz, ou eu sair da luz, não consigo mais ter comunhão com ele. Não dá mais para ficar com ele. Sempre que qualquer crente começa a afastar da luz e andar nas trevas, a primeira coisa que acontece é cortar a comunhão com os irmãos. Para de frequentar a igreja. Não dá para ficar. E aí eu quero buscar a Deus sozinho. Eu quero buscar a Deus no meu quarto. Eu quero buscar a Deus olhando mensagens na internet. Às vezes até assistindo o pastor Daniel na internet. Eu quero buscar a Deus ouvindo música daqui, dali. Às vezes no domingo eu vou numa comunidade, no outro domingo eu vou na outra comunidade, no outro domingo eu vou na outra, porque afinal todas as igrejas têm Deus, então eu tenho que fazer comunhão com todos os crentes da cidade. E aí da cidade do céu eu vou para Goiânia. Vou para qualquer lugar. Mas ele esquece, nós nos esquecemos de uma verdade. Se eu tenho comunhão com Deus, logo eu tenho comunhão com os meus irmãos. Se eu não tenho comunhão com os meus irmãos, logo eu preciso questionar a minha comunhão com Deus. E a segunda coisa, quando eu tenho comunhão com os meus irmãos, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O termo verbal do grego seria: à medida que eu tenho comunhão com os meus irmãos, o sangue de Jesus continua me limpando de todo pecado. Hoje eu estou com vocês, o sangue de Jesus está limpando os meus pecados. Amanhã eu converso com dois de vocês, o sangue de Jesus está limpando os meus pecados. Na terça-feira eu venho orar com alguns, o sangue de Jesus está limpando os meus pecados. Na quarta-feira eu estou orando com o presbitério, o sangue de Jesus está limpando os meus pecados. No sábado eu tenho a reunião de célula, o sangue de Jesus está limpando os meus pecados. À medida que eu tenho comunhão com os meus irmãos, o sangue de Jesus me limpa de todo pecado. Espero que os irmãos estejam entendendo isso. Não há nada mais precioso do que estar na luz. Eu tenho comunhão com os meus irmãos. O sangue de Jesus me limpa de todo pecado. Depois João entra num dos assuntos mais complexos e difíceis de se tratar nos últimos dias. E ele vai apresentar uma palavra
As pessoas têm horror a essa palavra. E porventura o mundo detesta esta palavra. E o mais assombroso é que a igreja também não tem gostado desta palavra. João vai falar sobre pecado. Queria abrir a atenção dos irmãos com um fato. João está escrevendo esta carta para as igrejas. Ele não está escrevendo esta carta para o mundo. Ele está escrevendo para as igrejas. E a partir desse versículo 8 até o final do versículo 2, por N vezes ele utiliza a palavra pecado. 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 Há uma fala que tem se alastrado por aí. É de que nós, os crentes, não precisamos nos preocupar com o pecado. Porque o pecado já foi vencido. É fato que o pecado foi vencido. Mas não é fato que nós não temos que nos preocupar com o pecado. Não é fato que o pecado tem que ser tratado de qualquer jeito. Isso não é verdade. Pastor, mas nós estamos vivendo numa dispensação diferente. Pode ser a dispensação que for. Mas a Bíblia, que eu creio que eu prego, ela enfrenta toda e qualquer dispensação. E o Deus que eu sirvo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Foi ele que assinou essa carta. E uma das coisas que essa carta trata é da questão do pecado. E João fala de duas coisas sobre o pecado aqui nesse capítulo. E ele fala sobre dois acontecimentos que é negar o pecado. Uma das coisas que a igreja enfrenta, que o mundo enfrenta, porque Satanás coloca no meio de todos nós, é a negação do pecado. Vamos negar a existência do pecado. Vamos desconsiderar a existência do pecado. Não somente no mundo, mas vamos desconsiderar a existência do pecado da igreja. Não existe doutrina tão satânica e tão maligna quanto desconsiderar o pecado no meio da igreja. Não podemos ficar com os nossos olhos fechados, porque a Bíblia é clara em relação a isso. E João trata sobre o negar o pecado. E ele trata em duas formas, no versículo 8 e no versículo 10. E no versículo 8 ele diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, se dissermos que não temos pecado nenhum, observe só que ele está tratando da palavra pecado, no singular. Ele está utilizando a palavra no singular, porque João está tratando da nossa natureza, da natureza do homem. Estava conversando com um irmão muito querido essa semana, não é da nossa congregação, de outra congregação, e nós falávamos sobre o novo nascimento. Conversávamos sobre isso, e esse irmão de repente disse que uma das alegrias da vida dele, de ter nascido de novo, era o fato de que não existia mais na carne dele a natureza pecaminosa. Eu virei para ele assim: o que você disse? Ele repetiu. E ele estava alegre por isso. Eu falei assim: então vou te deixar triste. Sinto muito, mas agora eu vou deixar triste. Se essa é a sua alegria, eu vou ter que trazer tristeza para você. A natureza pecaminosa está aí dentro. Eu abri a Bíblia e li alguns textos com ele, como um texto de Romanos capítulo 8. A natureza pecaminosa está em nós. Eu acho que eu já disse aqui uma vez, mas eu vou repetir: o homem é 100% mau. E de vez em quando ele faz umas coisas boas. O problema é que nós acreditamos que o homem é bom e de vez em quando faz umas coisas ruins. Se você for falar de você, você vai dizer: não, eu sou uma boa pessoa. Nunca matei, nunca roubei, nunca fiz nada disso, eu sou uma boa pessoa. Mas o problema é que também mexemos na palavra pecado e colocamos outras duas palavras para significar pecado. Nós colocamos a palavra vício como sinônimo de pecado e a palavra crime como sinônimo de pecado. Vício e crime
não são sinônimos de pecado. Porque vício é aquilo que você faz contra você mesmo, contra eu mesmo. Crime é aquilo que eu faço contra outra pessoa. Pecado é aquilo que eu faço contra Deus. E a Bíblia disse que certa vez o pecado entrou na humanidade por causa de um homem chamado Adão. O pecado ele veio e ele habitou, e nós passamos a ter uma carne pecaminosa. E nós precisamos encarar o fato: eu sou uma pessoa ruim. Como diz minha mãe, eu não sou flor que se cheire. Sou uma pessoa má. Eu sou capaz das maiores atrocidades que os irmãos podem imaginar. Eu sou capaz de fazer aquilo que muita gente pensaria que não seria capaz de fazer. E você também. Você sabe por que nós nos decepcionamos com as pessoas? Porque nós acreditamos que elas são sempre boas. Tiago é incapaz de me magoar. Não, ele é capaz. Ele é 100% capaz de me trair. 100%. Eu sou 100% capaz de trair a igreja. De trair a minha esposa. Isso está na minha carne. Eu não posso negar isso. João fala: se eu disser, se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos. Auto-engano. Acreditar que eu sou uma boa pessoa. Auto-engano. Acreditar que eu não vou trair a Cris. Ou melhor, que eu não posso trair a Cris. Auto-engano. Acreditar que eu não posso matar alguém. Auto-engano. Auto-engano. Nós somos maus, ruins. Se eu disser que a minha carne não tem pecado, eu sou mentiroso. E a verdade não está em mim. Segundo ponto, versículo 10. Se dissermos que não pecamos, se dissermos que não pecamos, fazemos-o mentiroso e a sua palavra não está em nós. João está dizendo: se nós dissermos que nós somos bons e não temos pecado dentro de nós, nós somos mentirosos. Mas se nós dissermos que nós não praticamos pecados, nós somos mentirosos. Aí muitos podem dizer: isso é pegou pesado, pastor. Até dizer que eu me acho uma pessoa boa, eu acredito, eu concordo com isso. Eu me acho uma pessoa boa. Tanto que se alguém falar mal de mim, eu fico bravo. Ninguém pode falar mal de mim, eu sou uma pessoa boa. Se alguém fala assim: nossa, pastor, não falo mal de você. Se esse povo soubesse realmente o que eu penso, vocês seriam tão mal que eles iam falar de mim. Quem fala mal de mim tem razão, irmãos. Sou uma pessoa má. Só sei que eu sou mau, só não importa que alguém fale mal de mim. Porque se eu achar ruim, eu sou mentiroso, porque eu acho que eu sou bom. Isso que João está dizendo. Mas agora vai falar: pastor, que eu vou negar que eu não tenho pecado. Todos nós homens pecamos. Nós não negamos que nós temos pecado. Quem não peca? Todos nós pecamos. Mas nós negamos que nós temos pecado. Coloquei no boletim 3 modos como nós negamos que nós temos pecado. Com certeza existem outros. Minha folha não cabia mais. Primeiro modo que nós dizemos que nós não temos pecado é quando nós achamos culpa para o outro do meu pecado. Deus chamou Adão, Adão falou para ele: fui eu não, foi ela. Culpa dela.
Deus vira para mim, aponta o meu erro, o meu pecado diante da luz. Pecado da bebedeira. Você se entrega ao vício da bebedeira? Não, eu não. Por causa da heredição, da maldição hereditária que eu carrego. Meu bisavô bebeu, meu avô bebeu, meu pai bebeu, eu bebo. A culpa não é minha. Há uma maldição na minha hereditariedade. Ah, mas o fulano ali, ele é homossexual, é pecado. Não. Foi estuprado quando ele tinha 12 anos de idade. Violentado. E a partir daí, ele só entende ereção e prazer sexual com outro homem. Ah, mas aquela irmã ali, ela desrespeita os pais dela. Ela fala demais contra o pai. Ah, mas você não conhece o pai que ela tem. Você não conhece a mãe dela. Ah, mas e esse pecado da irresponsabilidade, da vida dissoluta? Não, mas você não conhece a minha história de vida. Não tive nem pai nem mãe, fui abandonado. De repente nós começamos a colocar culpa da nossa miséria em todo mundo. Mas nós não queremos admitir, sim, eu sou um bebum, porque eu sou mau, o pecado está dentro de mim e eu gosto de beber mesmo. É verdade. É verdade. Sou fofoqueiro de primeira. Não pode chegar nenhuma notícia do meu filho que gosta de falar. Falo mesmo. Não queremos enfrentar a verdade de que pecamos e encontramos desculpas. Maldição hereditária? Não. A minha sem vergonhice e o desejo de pecar. Outra coisa que nós negamos o pecado é quando nós suavizamos o termo por justificativas emocionais. Porque eu sou fraco. Sou bem fraco. O Senhor me fortalece na minha fraqueza. É bíblico. Sou tão fraco. Mulher é uma fraqueza para mim. Ah, eu estou em casa sozinho, com internet. Sabe como é que são as coisas? Porque eu sou fraco. Não consigo. Não dá para ficar sozinho. Minha esposa me abandonou, ela está viva, mas eu caso com outra. Porque eu não consigo ficar sozinho. Sou uma pessoa que assim eu preciso de alguém. Se negar de pecado. Negar. De repente eu falo, não, é um problema meu. Eu faço isso por causa de uma ansiedade que eu tenho. Eu não posso parar de fumar porque eu fico muito ansioso. E essa ansiedade que eu tenho, o médico disse que é a minha ansiedade. Por isso que eu faço isso. E aí nós vamos suavizar os termos. Suavizamos. Aquela pessoa não é nada, mas é cleptomaníaca. Uma doença. É uma doença. Outro tempo começaram a trazer a cura gay. O sexualismo é doença. Um monte de gente não é. Eu gostei. Homossexualismo não é doença, é pecado. Aí nossa bomba foi muito mais rápida.
pecado. É pecado. Não tem outro nome. Não, é porque meu filho é hiperativo. É hiperatividade uma doença, não, é desobediência, falta de vara. A Bíblia diz que a vara retira toda a hiperatividade da criança. Fala, não obedece, fala, não obedece, fala, não obedece, fala, não obedece. É hiperativo. Não, é pecado, é desobediência, é falta de limite. Pecado é pecado. Agora está com a mania de cortar os braços. É depressão, pastor. Ansiedade excessiva. Não, isso chama ausência de Deus. É pecado. Você não pode falar assim. Você não sabe o que a pessoa passa. Você não sabe o que ela sente. Você não conhece a história de vida dela. A minha Bíblia não fala de história de vida, ela não fala de sentimento, ela não fala de nada disso, ela fala que é pecado. E Jesus está dizendo, se nós dissermos que não temos pecados, nós somos mentirosos. Não é isso que diz? Diz que nós não temos pecado, nós somos mentirosos. Mas se nós dissermos que não temos pecados, se colocarmos culpa na maldição hereditária, se colocarmos culpas na doença da cleptomania, se colocarmos culpas na ansiedade, ou nisso ou naquilo, ele diz, nós fazemos de Deus um mentiroso. Se eu falo, meu problema com a bebida, com a prostituição, com a homossexualidade, com a mentira, com a fofoca, com a falta de perdão, a ira. Porque o meu bisavô, seu Benjamin, ele era tão bravo, mas tão bravo, mas tão bravo, que ele tinha um lugar certo sentado dentro do bar. O dia que chegou um camarada, ele chegou no bar, o camarada estava sentado na poltrona dele, ele matou o cara. De braveza. Ninguém podia sentar na poltrona dele. E era armado para a missa. De braveza. E por que meu bisavô Benjamin era bravo? Meu avô Joaquim era bravo? Meus tios do lado do meu pai eram bravos? Eu sou bravo. E eu não tenho nem esse tupim. Mentira, Daniel. Isso chama pecado. Só tem um jeito de resolver o seu pecado. Não é quando culpar ninguém, porque se eu colocar a culpa no meu bisavô, no meu avô, no meu pai, eu faço de Deus um mentiroso. Porque Deus disse, todos pecaram e precisam da minha glória. E João disse, além de fazer de Deus um mentiroso, esta palavra não está dentro de você. Você pode até ler, mas ela não está dentro de você. Você pode até ouvir, mas ela não está dentro de você. Você pode até carregar ela debaixo do braço, mas ela não está dentro de você. Você pode até traduzi-la, mas ela não está dentro de você. E aí, deixa eu ler o nosso, né, irmãos? Porque se a mensagem de João acabasse aqui, acho que eu nunca tinha coragem de pregar esse texto. Mas João traz a esperança. Ele fala que há um bálsamo em Gileade. E ele começa dizendo no versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, se confessarmos os nossos pecados. A palavra confessar significa declarar em voz alta. Confessar pecado não é isso que a Bíblia diz. Pastor, eu posso confessar só com o meu coração. Eu posso confessar só com a minha mente. Eu acho que nós podemos falar que Deus é bom, é grande,
Confessar significa falar em voz alta. Se eu falar em voz alta o meu pecado, se eu falar para Ele, Pai, eu tenho que chegar no trabalho às 7 da manhã, mas eu sou tão preguiçoso que meu despertador desperta às 6h40. Eu ponho ele para frente. Aí ele desperta às 6h50. Eu ponho ele para frente. Quando dá 7h10, eu me levanto. Eu chego no trabalho às 7h40. E roubo alguns minutos do meu patrão. E minto para ele. Porque o meu contrato está lá às 7h10. Eu confesso o meu pecado. Me limpa disso. Me limpa disso. Sabe, Deus, eu vi aquela caneta na mesa, lá da irmã Célia, e eu precisava de uma caneta. Eu trouxe a caneta aqui para casa. Ele pediu perdão. Eu vou lá devolver a caneta dela. Aquele dia que eu olho para o meu guarda-comida, não fala mais assim, vai falar armário. Eu vejo a vasilha da Mônica. Falo, meu Deus, dança lá fora. Eu sei que ela está aqui, mas eu não tenho coragem de levar para ela. Porque eu sou tão preguiçoso. Perdoa o meu pecado. Me perdoa. Porque meu filho me fez tanta raiva e eu bati nele no meio da raiva. As pernas dele estão roxas. Precisa de calça comprida para a escola. Eu pesei a mão. O Senhor me perdoa. Me perdoa pelo jeito que eu tenho falado com a minha esposa. Me perdoa, eu gritei com ela, eu não tenho paciência com ela. Eu queria que o Senhor me perdoasse. Se nós confessarmos os nossos pecados, a primeira coisa que João fala, Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Fiel significa Ele não muda a palavra dele. Ele não muda o que Ele fez. Ele não muda a promessa dele. Se confessar, Ele é fiel. E além de fiel, Ele é justo. Ele é justo. Justo significa aquele que faz com justiça. Sabe, a mãe de John Wesley, uma grande mulher, ela tinha um monte de menino. Ela dizia o seguinte para os filhos dela: se vocês fizerem qualquer coisa de errado e contarem para mim aquilo que vocês fizeram de errado, eu não vou castigar vocês, mas não deixo eu descobrir não. Porque se eu descobrir sem vocês me contarem, vocês não têm noção do que eu posso fazer com vocês. Deus está falando isso. Se vocês fizerem qualquer coisa de errado, conta para mim. Conta para mim. Pode falar. Mas se eu descobrir, sem você me contar, só resta punição. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Mas como, pastor, eu vou contar o meu pecado para Deus e Deus não vai me punir pelo meu pecado? Não. Porque Ele é justo. Porque quando eu confesso para
eu não posso punir você de novo. Isso é graça. Não posso te punir de novo. Ele é justo. Ele é justo para fazer duas coisas. Duas coisas fantásticas. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Sabe o que significa? É pegar a roupa branquinha e falar: mãe, tá vendo essa mancha preta que eu joguei aqui na roupa? Fui eu que joguei mesmo, mãe. Aquilo ali é um pecado. E a mãe olha e fala assim: tá bom, eu não vou te bater por causa dessa mancha preta que você fez na roupa. Não vou fazer nada disso. Sexta-feira o Daniel Filho chegou com a camiseta do uniforme cheia de mancha preta de caneta que estourou. A Cris, o que é isso? Caneta que estourou, mãe. Não vou fazer nada por causa dessa mancha. Eu perdoo o seu pecado. Melhor é que o versículo não acabou ainda. Continua o resto. Eu tenho um vanish multi-ação. Eu tenho que tirar a mancha da íngua aí. Eu vou lavar esse pano. Eu não só vou te perdoar, mas vou te purificar de toda injustiça. Ele é fiel e justo para purificar de toda injustiça. Olha que texto lindo esse de João. Olha para essa Bíblia por um instante. No versículo 1, João fala: olha, tinha uma vida que era desde o princípio. A gente ouviu, a gente viu, contemplamos com as nossas mãos. Versículo 2, ele fala: e essa vida se manifestou, a gente viu a vida. E nós anunciamos essa vida que é eterna. Ela estava com o Pai, agora ela é nossa. Versículo 3, ele fala: olha, nós vimos, nós anunciamos, porque nós queremos que vocês também tenham essa vida. Queremos que você tenha essa vida com o Pai e com Jesus Cristo. E nós te escrevemos, versículo 4, para que a nossa alegria seja completa. E nós queremos que você fique atento numa coisa: que Deus é luz e não tem jeito de misturar a treva nele. Porque se eu misturar a treva nele, isso é impossível. Ele disse: a má notícia é que você e eu temos trevas em nós. É que você e eu temos o pecado enraizado em nós. E além de sermos pecado, cometemos pecado. Não dá para misturar essas roupas. Mas eu vi a vida. Eu toquei a vida. Eu escutei a vida. E esta vida que se fez carne foi posta numa cruz do Calvário. E ela sofreu a punição pelo nosso pecado. E não só pelo pecado que está na nossa carne, mas pelos pecados que cometemos. Portanto, agora, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, a vida, é fiel e justa para não nos punirmos outra vez, mas para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Não é maravilhoso, irmãos? Nós possamos guardar essa palavra no nosso coração. A verdade de quem é Deus. Deus é luz. A verdade de quem eu sou. Eu sou um homem pecador. E a verdade de Jesus, que me dá vida, se eu confessar
o meu pecado. Porque só confessando que Ele me limpa. E quando eu estou limpo, aí eu posso participar da vida de Deus. Quando eu estou limpo, eu posso me chegar perto da luz. Quando eu estou limpo, eu posso chegar diante de Deus sem problema. Que aprendamos a confessar os nossos pecados. E seja uma prática nossa. Chegar diante de Deus. Falar: Pai, eu estourei a cabeça.